eu acho que é relevante também o ponto de que a sociedade que fabrica os itens discursivos de positividade, ao mesmo tempo fabrica formas, patologias muito específicas que transbordam os limites, né, que viram quase epidemias aí, enfim. Ao mesmo tempo em que a ideologia liberal consegue entrar em todas os pequenos espaços da vida, ao mesmo tempo, a ordem do discurso dessa ideologia liberal é uma ordem do discurso justamente do voluntarismo e da individualização, né? Ou seja, talvez no ápice da coesão ideológica, o resultado desse ápice de coesão ideológica, na medida em que a ordem do discurso dessa ideologia é uma ordem de individualização, né? O ápice da coesão ideológica é justamente a sensação marcada no corpo, a sensação real da realidade de que a vida só é vida num extremo voluntarismo e de que de fato a gente está isolado assim no talo de todas as outras pessoas, de que a sociedade é uma sociedade de indivíduos, né? Como a Margaret Thatcher uma vez teve a coragem de dizer na década de 80 já, né? Fim da década de 70, eu não lembro exatamente qual foi o ano. 80, né? Ela e o Ronald Reagan ali casados com esse discurso. Esse tipo de contradição, que assim, na verdade, não é muito bem uma contradição, né? A ordem do discurso, seu funcionamento, a coesão da ideologia em nada tem a ver com, talvez, a prática material que essa ideologia vai corroborar a existência, né? Eu quero dizer assim, a prática de individualização não vai, de nenhuma forma, anular o fato de que a ideologia tem uma certa coesão, causa uma certa coesão. Mas é curioso compreender como que justamente o aprofundamento da ideologia liberal, o seu aprofundamento e a sua dominância são dois elementos, sinceramente, de configuração de uma sociedade de indivíduos, né? De configuração de uma sociedade atomizada no indivíduo. De configuração de uma sociedade atomizada no indivíduo, portanto, de uma sociedade que, de certa forma, ela não é política, né? De certa forma é uma sociedade só econômica, né? Faz sentido? Não, faz sentido. Acho que faz sentido, porque como que você pensa numa sociedade política se as pessoas elas estão em volta, elas estão ensimesmadas, e quando elas se abrem, o que elas têm em volta são manifestações dela mesma aparecendo, assim, sabe? Você começa a se manifestar, começa a discutir tudo de acordo com aquele grupo de pessoas que você já está muito bem estabelecido. Você pode invariavelmente ser cancelado por aquele grupo, né? Se você falar alguma coisa que derrape um pouco, mas em geral nós estamos assim cercados de figuras muito próximas a nós mesmos, né? E é curioso porque quanto mais expande a nossa possibilidade de contatos com pessoas, né? Mais a gente se cerca do igual e mais a gente se distancia do que é efetivamente político, né? Que é você discutir as coisas e a partir de um conflito chegar numa superação de uma coisa. Então eu acho que sim, eu acho que a nossa sociedade ela
Uma sociedade que vai criando, sim, essa separação e vai colocando também uma ordem do discurso político tão rígida como jamais esteve, assim, sabe? Eu considero, assim, para você pautar alguma coisa politicamente, assim, na ordem nacional, para que isso ganhe uma amplitude maior, eu sinto que nunca teve tantos entraves, porque qualquer derrapada você pode ser cancelado, né? Então, a ordem do discurso, ela não pode admitir cancelamento, tem que ser uma linguagem bem cuidadosa, e esse cancelamento pode vir de todos os lados. Pode ser o cancelamento, por exemplo, de você, o cancelamento que a grande mídia tenta fazer em relação a tudo que é fora do sistema, né? Tudo que é fora do sistema. Tudo que o sistema tripé macroeconômico, enfim, democracia liberal. A grande mídia tem uma fobia disso, ela cancela, então isso já não está na ordem do discurso da grande mídia. Você tem um discurso de identidade muito bem resolvido pela grande mídia, na medida em que se tornou uma commodity, né? Cada pessoa, individualmente, ela muita coisa pode ser vendida ali para ela em termos de empoderamento. Pô, ela pode, sabe, abrir uma conta num banco para se empoderar. Um banco jovem. Um banco jovem para se empoderar, pode ser empreendedor da favela para se empoderar, sabe? Então, isso, a questão das identidades, a economia liberal resolveu muito bem, muito bem. Mas tem uns sisteminhas ali que não pode, enfim, que ela tenta colocar para qualquer tipo de discurso político que se apresenta ali na televisão, né? Se assiste a televisão, você vê assim que tem uma ordem muito fortemente estabelecida e não se permite um debate verdadeiro de ideias. Não tem. Você assiste Roda Viva, tem debate de ideias ali no Roda Viva? Quer dizer, tem uma pessoa que é realmente... Porque se você tomava, por exemplo, o Roda Viva da década de 90, mesmo, final da década de 80, início da década de 90, cara, aí é uma galera tipo Darcy Ribeiro, se chamava uma galera que era realmente assim, inclusive Florestan Fernandes, sabe? Contra o sistema capitalista, sabe? E aí você via um embate de ideias, pelo menos, sabe? Era isso. O Roda Viva, eu sentia que havia ali realmente alguma coisa viva girando. Hoje em dia aquela roda tá morta. Tem ali a Vera Magalhães, que, com todo respeito, ela é a mensageira, né? Ela é a síntese desse liberalismo colorido, que admite todo o discurso de identidade, mas se molda dentro de parâmetros do sistema da democracia liberal. Então não vai ninguém lá questionar isso. Não vai ninguém lá, sabe, que chegue e fale isso, assim. Quer dizer, aí você chama um intelectual, assim, até chama um intelectual, mas o intelectual vai falar do quê? Vamos chamar aqui a Djamila Ribeiro para falar do racismo estrutural. Menciona-se tudo no racismo estrutural, menos Marx. Menos estrutura. Menos estrutura. Quer dizer, tem tudo ali, menos Marx, sabe? Mas é o racismo estrutural.
Aí, ao ponto em que você vê a Vera Magalhães sendo contra o racismo estrutural. Ela nem sabe que estrutura é essa. Ela nem sabe quais são as bases, quais são as estruturas desse racismo que, né, estrutural. Na verdade, não é estrutural coisa nenhuma esse racismo. Assim, o jeito que se apresenta, pelo menos nesses programas da grande mídia, de estrutural não tem nada. É da superfície mesmo, assim, sabe? Você chegar, porque não chega nas estruturas econômicas da sociedade, né? A não ser que eles tenham uma outra definição teórica para essa questão do estrutural, que aí eles teriam que, pelo menos, se dar o trabalho de falar o que é, né? E aí, machismo machismo estrutural, coisa e tal, e, enfim, aí, sabe, traz algumas figuras, alguns intelectuais, alguns escritores, coisa e tal, mas, porra, não chega, não traz ninguém para bater de frente, assim, contra as mecânicas do sistema, porque a grande mídia ela tem uma compulsão por sistema, né? Por estar dentro de um sistema. E aí, onde as pessoas saem do sistema? Até como um alívio, porque a ordem do discurso da grande mídia é asfixiante. Para quem assiste televisão, sabe que é asfixiante, assim. É uma coisa assim, você vê os jornalistas falando, a forma como eles fazem piadas, como eles... É asfixiante, assim. E as pessoas vão tirar essa asfixia nas redes sociais. E aí, nas redes sociais, aí sim, aí vai sair, aí aquela vontade que as pessoas têm de ser contra algum tipo de sistema, elas vão se manifestar nas redes sociais, nos grupos de Telegram. Seja para ser um grupo armado, um grupo comunista, um grupo anarquista, enfim, mas vão ficar nas suas bolhas, discutindo nas suas bolhas. Se houvesse um campo de debate mais amplo, né, onde as pessoas pudessem discutir essas pautas fora das suas bolhas,